Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui, sem neura. E eu quero começar o pod fazendo uma pergunta para vocês. Esses dias eu estava com as meninas do podcast, a TT e a Dea, e a gente se fez a pergunta com quem mais a gente aprendia sobre autoconhecimento. E aí eu falei, gente, eu aprendo muito no podcast, ou na terapia, ou com a TT, que é uma pessoa que eu converso muito. E eu queria deixar essa pergunta no ar para vocês, depois se vocês quiserem escrever aqui embaixo. Com quem vocês têm mais falado sobre autoconhecimento, sobre desenvolver? Porque autoconhecimento é uma coisa que não tem fim, né? A gente sempre está com a alegria, com a dor, com a raiva, com o amor. É um mix de sentimentos, então é uma coisa que tem que sempre ser trabalhada. Então, se vocês puderem colocar aqui, vou amar saber, as meninas também. E você já conhece as meninas, né? Provavelmente, se você é seguidor fiel. A Dea e a TT. E a Dea tem uma coisa para contar pra gente, né? Hoje, então, queria que ela se apresentasse para quem não conhece ainda ela, que chegou agora. O palco é seu, Dea. Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, a primeira vez que está entrando aqui no podcast, eu sou a Dea Bento, né? Andréia Bento. Trabalho com a Stephanie já há 14 anos. Conheci a Kati por meio da Stephanie com aulas de yoga durante a pandemia, que salvou a nossa mente, diga-se de passagem. E aí a gente decidiu fazer esse programa juntos. A Kati teve a ideia do programa, convidou, a gente aceitou. E eu fiquei aí um ano fazendo isso com elas, ajudando no roteiro, ajudando nos posts da internet. Mas agora eu resolvi tocar um projeto solo e eu preciso me dedicar 100%. Então, hoje é o meu último podcast com elas. Eu estou um pouco triste, mas, ao mesmo tempo, feliz por poder trocar um projeto que já está há muito tempo na gaveta, né? Então, precisa sair da gaveta. E é isso. Eu espero que vocês curtam o episódio de hoje, que assistam os outros episódios, que divulguem. Se você segue a gente no Instagram, vai lá no YouTube, dá uma curtida, se inscreve no canal, porque é muito importante vocês se inscreverem, né? Não faz sentido ter 300 e poucos seguidores no Instagram, que é ótimo, e não ter a mesma quantidade no YouTube. Então, de presente, de saída, de partida, se você puder deixar lá a sua inscrição, vou agradecer de coração. Fazer só um adendo aqui antes de você falar. Sabe, esse podcast é um podcast de autoconhecimento. E a gente está o tempo todo se conectando, se conhecendo. E uma das coisas que, quando ela falou que ia sair, claro que me deixou muito triste. Só que, se a gente tem um podcast de autoconhecimento e a gente está sempre tentando se melhorar, eu pensei, não, ok. É uma decisão dela, se ela vai ficar feliz, eu também vou ficar feliz por ela. Então, isso é autoconhecimento. Isso é o fruto do autoconhecimento. Exato. E mais importante, né? Primeiro que eu acho que lidar também com as mudanças de ciclo na vida, a gente vai ter que saber lidar. E a gente sabe que a Dea ela vai sair daqui, mas não vai sair da nossa convivência. De jeito nenhum. Porque eu não vou deixar. Então, assim, esse ciclo não acabou. Deixando bem claro aqui, estou olhando para a câmera. Esse ciclo não acabou, Andréia. Fique tranquila. Eu te assombrarei por muitos anos. É engraçado que eu também tive esse mesmo sentimento, mas eu tenho me desenvolvido de uma forma, o meu mindset de resolver problemas. Então, eu não me apego às coisas que vêm para mim. Eu realmente vejo o que é melhor para mim, para a pessoa, e já solto logo de vez. Mas, com certeza, intuitivamente, eu senti a mesma coisa. Eu falei, então deixa o universo. Flua aí, estamos aqui. Mas é isso. E a cara do Sem Neura, ele tem muito responsabilidade da Dea, né? Porque a Dea que sempre ajudou com a gente com a parte dos roteiros, dos conteúdos. Então, assim, a sementinha da Dea vai estar sempre na gente, a gente sempre vai honrar muito tudo que a Dea construiu com a gente, e com certeza ela vai estar nos bastidores, porque eu já falei, deixei claro, ela não vai sair facilmente. Ô, gente, e hoje o tema é uma salada mista, tá? Escolha da TT. Assim como a vida. Assim como a vida. Vamos falar sobre positividade tóxica, que eu fiquei muito feliz de ter estudado esse tema, porque eu achei que eu era tóxica, e eu vi que dá para trabalhar, mas
tô bem, sobre pensamentos negativos, que isso é muito legal, vou passar algumas técnicas também, e sobre vulnerabilidade, que eu acho que, para mim, é um tema mais difícil, né? Porque a gente está vulnerável o tempo todo. Então, vamos conversar com a TT para não perder o costume. Sempre. Sempre, TT, manda aí a sua verdade, o que é positividade tóxica, como você lida com isso, me conta. Só para juntar os 3 temas, né? A gente já tinha pensado em separar esses 3 temas em episódios diferentes. Mas quando a gente estava debatendo sobre o tema, eu falei assim, mas, gente, todos os temas são interligados, né? Porque a positividade tóxica, ela também faz a gente se bloquear de ser vulnerável para o outro. É como se a gente não pudesse mostrar o nosso lado cansado, o nosso lado imperfeito. É como se a gente tivesse que colocar a máscara de que está tudo bem. Então, tem a ver com vulnerabilidade, né? Qual é o outro tema? Positividade tóxica, vulnerabilidade e pensamentos negativos. Pensamentos negativos, de tipo, a gente também bloquear, como se só existisse o sentimento bom e o sentimento ruim, e a gente só pode sentir as coisas boas. A gente não se permite sentir raiva, inveja, angústia, porque, teoricamente, isso, né? Nossa, não somos seres evoluídos se a gente se sentir assim. A gente tem que conseguir transformar tudo em sentimento bom. Então, foi quando eu joguei a bomba. Eu falei, gente, vamos juntar tudo, porque, com certeza, um vai recortar o outro. E estamos aqui. E, bom, a sua pergunta, né? O que é positividade tóxica? É quando a gente... É isso, né? A gente veste essa camisa de que tudo tem que ser sempre bom, tem sempre um lado bom das coisas, e a gente não se permite sentir. A gente não permite ficar triste. E o quanto isso é prejudicial? Porque é como se a gente se auto-silenciasse. Tipo, não. Ah, mas eu estava dando exemplo agora, um pouquinho antes, né? Sei lá, a pessoa, imaginando um recorte onde, né, a pessoa tem um carro. E aí a pessoa, sei lá, furou o pneu. Aí ela está reclamando com uma amiga do dia a dia dela. Fala assim, poxa, furou o pneu, vai custar R$300. Ah, mas pelo menos você tem carro. O que Aí eu jogo aqui para vocês. O que gera para vocês quando vocês contam uma questão que está incomodando vocês no dia e alguém joga essa frase? Gera uma empatia? Gera uma vontade de continuar a conversa sobre o assunto? Não gera, e eu acho assim que nós temos medo de falar para as pessoas que a gente está infeliz, que a gente está mal, que a gente está com medo. Por quê? Porque gera um julgamento enorme. E no mundo de vidas perfeitas, por que ser imperfeito? Só que, gente, vocês precisam entender que somos imperfeitos forever, até a morte. Aprendizado, né? Aprendizado. Me conta, Dé. Respondendo a pergunta do pneu furado. É um exemplo muito bobo, assim, mas assim, em situações do dia a dia, né, seja de uma situação pequena, como um pneu que furou, alguma coisa um pouco maior, né, como você, sei lá, perdeu o emprego, por exemplo, aí você está mal, você está triste, enfim, e aí você vai contar para alguém que você confia muito, que geralmente é isso que a gente faz. Então, você já reuniu coragem para falar com aquela pessoa uma coisa que não está te fazendo bem. Sim. E a pessoa vem e fala, não, pensa pelo lado positivo, agora você pode fazer o que você sempre quis. Ela está invalidando toda aquela dor, todo aquele sentimento, toda aquela emoção que você está tentando sentir. Você precisa sentir aquilo, você precisa sentir essa emoção mais densa, mais profunda, a dor de ter perdido o emprego, às vezes é num lugar que você gostava de trabalhar, você vai deixar ali amigos que você fez, né? Então, não é você chegar e falar assim, não, pensa pelo lado positivo, veja a coisa por outro lado. Não é isso. Quando você faz isso, você está invalidando o sentimento e a emoção daquela pessoa. Ou seja, é como se você pegasse um balde de água fria e jogasse nela. Aí ela dá aquela despertada, fala, nossa, não posso sentir nada ruim. Bola para frente, vou arrumar outro emprego, mas aí você guardou aquela dorzinha embaixo do tapete. E aí o que acontece? No dia seguinte você vai lembrar que você perdeu o emprego. Aquela dorzinha volta maior. E aí você vai jogá-la para debaixo do tapete, porque você não pode sentir, né? É porque você não tem com quem falar mais. A única pessoa que você tinha, que você já... confiou, você viu que você tomou um balde de água fria, e aí aquela dorzinha foi para debaixo do tapete. Então, com o tempo, essa dor vai aumentando, esse sentimento vai crescendo, porque a emoção, ela é uma reação.
Você perdeu o emprego, você sente uma emoção de frustração, você guarda aquilo ali, entende, tal, tenta ruminar, processar, ver como é que você melhora aos poucos, né? Só que se você jogá-la para debaixo do tapete e deixá-la crescer, ela se torna um sentimento. Sentimento é uma coisa construída. É diferente de uma emoção, que é uma reação a um pensamento, né? Sim. Então, se você deixa isso se tornar um sentimento, aí você está criando um problema enorme. Aí você vai ser uma pessoa sempre frustrada, sempre vai estar colocando para você mesmo barreiras que talvez você não tivesse se você tivesse acolhido essa emoção, se a pessoa tivesse sido empática com você e apenas ficado do seu lado. Não, senta aqui, vamos tomar um café, vamos pensar em alguma solução, mas me diz, por que você está se sentindo assim? O que está fazendo você ter né? Então, se você não sabe como fazer, não faça, só acolha. Uma frase que eu acho que eu exercito muito hoje é quando a pessoa está sentindo, ela vem com alguma informação, por exemplo, perdi o emprego, ao invés da gente, que aí eu acho que é muito como o ser humano opera, parece que a gente já quer solucionar, né? Então por que você não faz isso, isso, isso? Às vezes a maioria das vezes a pessoa não quer solucionar. Então, a pergunta que geralmente eu sinto que causa uma abertura da pessoa falar o que ela está sentindo é como é que você está se sentindo em relação a isso? Porque aí, quando você pergunta isso, você deixou para ela se sentir confortável de falar, nossa, eu estou frustrada. Porque eu acho que... E aí cai nesse lugar. Quando a gente bloqueia o início da conversa, a gente não deixa a pessoa desenvolver o que ela está sentindo. Então, às vezes, a pessoa está triste, mas não é tristeza a palavra que ela está sentindo. Ela está frustrada ou está se sentindo injustiçada porque ela foi demitida por um motivo que ela não acha correto. Só que a gente bloqueou ela no triste. Então, ela não conseguiu ter tempo de desenvolver e chegar a uma conclusão e falar, nossa, na verdade, eu não estou triste, eu estou frustrada. E aí, quando você consegue dar um nome para o que você está sentindo, aquilo vai embora. Sai do seu corpo. Que é o acolher, né? Você dá um nome, você acolhe aquilo e aquilo se dissolve, né? Você começa aí sim encontrar um caminho para solucionar um problema. Exatamente. Outra coisa que eu achei muito interessante que aconteceu, eu assisti essa semana que me fez refletir sobre o meu padrão de comportamento. Porque todo mundo sabe que eu sou super fã de terapia, do tipo, eu incentivo todo mundo a fazer terapia. E isso também é ruim, dependendo de como eu falar. Então, nesse vídeo que eu assisti, eu não lembro aonde eu assisti, falava justamente isso. Às vezes a pessoa ela vem para você e eu sou uma pessoa super empática no sentido de eu estou sempre lá para escutar a pessoa. Então, a pessoa vem com uma questão do tipo, está acontecendo isso na minha vida. E eu falo, como é que você está se sentindo em relação a isso? E a pessoa está desenvolvendo. E aí eu viro e falo, você já pensou, de repente, fazer terapia e conversar com alguém, mas não fechando o diálogo de que eu estou ouvindo. Mas, às vezes, para a pessoa, eu fechei. Porque eu não sei como chegou aquilo para ela. Eu não sei como é que ela interpreta a terapia. Eu não sei se na família dela falar vai fazer terapia é uma ofensa. Entendeu? Porque para muitas pessoas, do tipo, as pessoas viram e falam vai fazer terapia? Porque você está desestruturada. E a minha ideia de falar de fazer terapia é mais do tipo um outro lugar de suporte, além do meu. Só que eu nunca tinha parado para pensar que podia chegar como eu estou fechando o diálogo. E aí aquele vídeo fez eu ficar assim... Calma, deixa eu refletir como eu me sinto em relação a isso. Deixa eu refazer essa história. Deixa eu refazer. Pensar melhor. Aí eu fiquei pensando, como é que eu me sinto em relação a essa informação? Aí eu falei, eu me senti... fiquei triste, porque eu posso ter causado isso nas pessoas. Fiquei decepcionada comigo de não ter percebido isso antes. Tipo, eu tive que assistir alguma coisa para me dar esse red flag, né? Essa luz sobre a situação. Porém, eu fiquei feliz de ter recebido essa informação e eu posso agora mudar a forma que eu não me senti atacada, eu não me senti ofendida. Sim. Eu senti que foi um aprendizado, eu senti que do tipo, isso é mais uma pecinha dentro do meu grande quebra-cabeça do como é que eu posso lidar melhor comigo e com os outros. Isso é autoconhecimento. É você absorver a informação de que uma coisa que você fez não é tão legal e transformar isso de uma forma que faça sentido daqui para frente. Sim, isso aplicar. Mas, gente, vocês estão falando só quando falamos, né? E muitas vezes não falamos, porque temos medo do julgamento das pessoas. Então, imagine a sua amiga que briga toda hora com o namorado e você já deu 1000 conselhos, já falou, linda, o caminho é esse, segue aqui, e a pessoa sempre está fazendo o oposto. Essa pessoa não vai falar mais. Porque ela vai falar, não, né?
Então, muitas vezes, não só de relacionamento, mas também de outras coisas, as pessoas não falam. Não. Elas não falam por quê? Porque a outra pessoa consegue enxergar melhor, porque está de fora, e dá até o caminho para as pessoas. Só que a gente precisa sentir. Muitas vezes, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. É na tristeza que a gente consegue renascer como uma fênix. A gente não aprende na hora da alegria. A gente, assim, no meu ponto de vista, a gente aprende muito mais quando a gente vai lá no fundo do poço. O fundo do poço é o lugar mais visitado. Não sei se é o mais visitado, mas é o que mais gera transformação, com certeza. É o mais visitado, porque a vida, ela não é linear, se você estudar física quântica, tudo. Ela é igual o coração. Sobe, desce, desce, sobe, desce. Então, assim, você vai ter raiva sim, você vai ter dor sim, você vai ter problema sim. Não tem como ser essa perfeição linda que existe. Então, temos que nos preparar, né, para quando vir esses fundos do poço, porque que vem. Não tem jeito. Eu dou exemplo de sem citar nomes, né? De um amigo meu que essa semana ele estava comentando comigo, que ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, Stephanie. Eu falei, o quê? Ele, é que teve algum jogo de futebol recentemente, eu acho que era do São Paulo, e ele é São Paulino, e ele falou assim, eu nem assisti o jogo do São Paulo, porque eu estava chorando, porque eu vi um vídeo de gato, porque agora ele tem gato, né? Eu vi um vídeo de gato que o final da história é até feliz, só que aquele gato parecia com o meu gato. E aí eu comecei a chorar de emoção sobre a história. E aí eu percebi que eu sigo só página de gato agora. Eu vou parar de seguir página de gato. Aí eu virei e falei assim, mas eu não estou vendo qual é o ponto negativo dessa sua história. Você está conseguindo externalizar o que você sentiu. Eu acho que você tem que chorar mais. Se você está chorando só, 30 minutos, duplica essa meta. E ele assim, mas eu não estou me reconhecendo. Eu falei, mas quem disse que você tem que se reconhecer? Quem disse que o antigo era o bom, né? Porque a gente tem que achar que do tipo suprimir. Então, na cabeça dele, aquilo era uma falha, assim. É do tipo, não, eu tô... Homem não chora. Aonde eu ia chorar por causa de uma história de gato, que a história é feliz. Não é que o gato sofreu, era o gato perdido, que foi encontrado, que foi adotado, sei lá. E eu achei tão linda aquela história, porque eu falei assim, gente, eu tô tão orgulhosa de você, porque do tipo, é isso, é você deixar o sentimento cruzar por você. E não ser ruim. Mas é que provavelmente ele deve ter ouvido a vida inteira que homem não chora, que chorar é demonstrar fraqueza. Sim. E que, na verdade, ele até se confundiu, porque, na verdade, ele só se emocionou. Foram lágrimas de emoção, não foi um choro de tristeza. Sim. Porque ele se emocionou por uma história que se terminou de uma forma boa, né? E é uma emoção. O choro é uma emoção. Essa felicidade que vem do fim de uma história boa é uma emoção. Então, a emoção é o que eu falei, ela é uma reação a um pensamento. Provavelmente ele pensou no gato, que teve um final feliz, veio a emoção, aflorou, vieram as lágrimas e ele não soube reconhecer essa emoção e achou que era um homem fraco porque chorou por causa de um gato. Não, ele é muito forte porque não só se mostrou vulnerável, como teve a coragem de falar para você que ele foi vulnerável, que ele esteve vulnerável. Eu achei perfeito. Tanto é que eu até falei, olha, se te consola, ontem eu chorei também. Por quê? Não sei. Mas eu me dei uns 40 minutos para chorar. Eu falei assim, mas o que era? O que estava passando? Eu falei, não, acho que eu fiquei emocionada. Eu senti que eu precisava chorar, eu senti que eu precisava soltar. E ser normal a gente falar sobre isso, sabe? Do tipo, não ser uma coisa, por exemplo, antigamente quando eu não tinha empresa, né, e trabalhava para outra empresa, às vezes do tipo vinha aquela sensação, alguma frustração, eu ia chorar no banheiro. E voltava para a mesa como se nada tivesse acontecido. Gente, onde isso é normal? Você ir chorar no banheiro, não poder falar para o seu colega de trabalho que você estava chorando. Todo mundo está vendo que você está com o olho vermelho, ninguém pergunta como é que você está. É do tipo, é surreal. Mas olha, graças a Deus, as coisas estão mudando. Eu vou falar em enigmáticos, né? Não... Vou mudar totalmente o contexto, mas eu conheço uma pessoa que eu fiquei muito orgulhosa dela sobre isso. Ela falou que, às vezes, a semana dela é tão tensa que ela vai pra academia encontrar a amiga, aí terminou o treino, ela falou, peraí, amiga, que eu vou chorar agora. Maravilhoso. Peraí, que eu vou chorar, preciso chorar. E assim, eu fiquei tão orgulhosa quando ela me contou isso, que eu falei, gente, é isso.
sabe? Porque a gente não tem que ficar achando que chorar é um defeito, que chorar agride, né? A gente precisa entender que eu tinha muito essa mania e vocês têm me ajudado bastante, o podcast tem me ajudado bastante. Eu sempre quis ser muito luz na vida das pessoas, né? Mas eu não entendia que eu sou escuridão também. Porque todos nós somos escuridão e luz, né? Então, hoje, por isso que às vezes eu chego em algum lugar e fico falando do jeito que eu quero, sem pensar. Por quê? Porque é a minha escuridão. Então, eu não quero. Eu tenho a coragem hoje, tipo, vejam, tá? Eu sou professora de yoga, eu sou professora de meditação, eu faço um trabalho bonito, eu tenho um podcast junto com as meninas, mas assim, eu sou isso também. E tá tudo bem. Então, hoje eu cheguei com um fato aqui no estúdio e nem fiquei com vergonha de nada, de tipo, me mostrar totalmente maluca. Porque eu falei, gente, mas eu também sou isso. E eu não sou professora de yoga 24 horas. Eu estou professora de yoga, não é isso, Tê? É isso. Então, assim, eu queria perguntar para as meninas como que elas lidam com isso, essa coisa de, tipo, vocês têm essa obsessão que eu tenho, de, tipo, eu quero ser luz, não que é automático, não que é uma coisa forçada em mim, mas é uma coisa que, por decorrer de toda a minha história, minha trajetória e tal, eu tenho essa vontade de ser muito positiva e de falar, vamos lá, levanta, você consegue. Mas eu entendi também que a gente é escuridão e que a gente, sim, vai passar por tudo isso e que todas as pessoas passam e que é natural, né? Como que vocês lidam? Contem. Eu acho que vai muito de como... de você reconhecer a sua personalidade, né? Os traços da sua personalidade. Então, sejam eles os traços de luz ou os traços de escuridão. Eu sou uma pessoa... sempre fui muito introvertida, muito reflexiva. Eu sou a pessoa mais calada. É o meu jeito. Isso não... eu acredito que isso não vai mudar. Mudou muito ao longo dos anos, porque eu era realmente um bicho do mato, de tão tímida. Parece. Mas hoje eu estou aqui falando para vocês, falando com vocês. Então, isso para mim é surreal. É uma coisa que não passava pela minha cabeça. Olha, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Porque, embora eu acredite que eu tenha uma facilidade de me comunicar, ao mesmo tempo eu sou muito fechada em mim, nos meus sentimentos, nas minhas emoções e tal. Mas o fato de conseguir exercitar isso me mostrou que se eu puder ser aceita da forma que eu sou, com todos os traços bons e não tão bons, me mostrar vulnerável nesse lado de admitir que eu sou introvertida e se a pessoa do outro lado puder me aceitar assim, é isso que eu quero para a minha vida, ser aceita como eu sou. Se você não me aceita também, porque ninguém aceita todo mundo como é, sim, eu estou de boas na Lagoas, entendeu? Então, assim, ser aceito como eu sou, para mim, é a forma que me permite hoje me mostrar vulnerável em qualquer momento. Porque é assim que eu consigo vencer o meu medo, né? Me mostrando vulnerável. Então, sim, eu até estava lendo aqui assim, quantas vezes a gente se mostrou vulnerável, a gente nunca se deu conta. Sim. Uma entrevista para emprego, que te trouxe até aqui. Um sim para um casamento. Primeira vez que você falou eu te amo, sem a certeza que o outro também ia dizer eu te amo. Tudo isso é você abrir o seu coração de uma forma absurda e se mostrar vulnerável, sem a certeza do que vai acontecer. Você não tem controle. Exato. Mas isso faz com que você chegue mais longe. Isso te traz até aqui. Isso faz parte da sua história. Então, é saber reconhecer esses momentos em que você foi vulnerável e o quão bom isso foi para a sua vida. Odé, eu tenho uma adendo para fazer. Sabe que depois que eu comecei a estudar muito autoconhecimento, gente, é muito importante estudar. Eu comecei a perceber que, por exemplo, antes eu até julgava as pessoas por essa vulnerabilidade. E hoje eu consigo entender com muito mais fluidez e entender que é normal. Sim, é absolutamente normal. É absolutamente normal. Só que parece que é um bicho, é um monstro, tipo, para quem não estuda autoconhecimento. Porque, por exemplo, eu ouvi a vida inteira, a infância inteira... Nossa, essa menina parece ter um rei na barriga. Essa menina é muito metida. Essa menina é isso, essa menina é aquilo. Por quê? A pessoa nem se deu o trabalho de saber que não era isso. Só era uma criança tímida, introvertida, medrosa, calada, né? Então, quando você cresce com esse tipo de julgamento, e aí quando você passa a estudar o autoconhecimento, você fala,
coitada daquela pessoa, tomara que ela tenha melhorado um pouco como ser humano, né? Porque é complicado você julgar as pessoas pela aparência, Sim. pela atitude que ela está tendo, e você nem sabe por que ela está tendo aquela atitude. Não, e, ao mesmo tempo, ela provavelmente teve esse tipo de comportamento porque essa é a referência dos adultos da época. Então, do tipo, é difícil também a gente ver, por exemplo, provavelmente vocês também têm essas amizades de infância, que você tem a imagem da criança, né? Você não sabe como ela é um adulto, mas você imagina, aquela criança na minha infância, eu não gostava do comportamento, e aí a gente tem uma imagem meio engessada, porque aquela pessoa parou naquele momento histórico na nossa vida. E várias vezes eu tenho uma curiosidade de reencontrar essas pessoas, porque eu quero saber o que aconteceu com aquela criança, do tipo, como é que ela cresceu? O que ela fez com aqueles recursos que ela tinha? Porque aqueles recursos funcionavam naquela época. Às vezes a criança, ela faz um tipo de bullying. É que eu sou a criança que sofreu bullying. Eu não era criança. Todos sofrem, né? Não, eu conheço criança que foi. Jura? Conheço, e ele assume. Do tipo, ele realmente assume. Eu era a pessoa que fazia o bullying, porque como fazer um bullying em mim na rua, eu desenvolvi, e ele fala, eu era profissional em fazer bullying, e hoje, do tipo, já encontrei pessoas andando na rua, e ele fala, ele fica com vergonha, porque ele fala, eu sei o que eu fiz para aquela criança. Então, você vê que é uma criança que sofria bullying, fazia bullying e reconhece adulto o que ela fez. Então, só que para aquela criança que sofreu bullying dele, está engessado ele como a criança que fez mal. O mal, o malvado. Então, às vezes, a gente também, quando a gente vira e fala assim, agora eu já passei para o lado de lá e eu já consigo ter empatia, a gente esquece que aquela criança também estava assistindo alguma coisa. Ela também estava sofrendo. E aquele era o único recurso que ela aprendeu para se defender. Porque é isso. Se a gente cresce introvertida, ou se a gente cresce violenta, ou se a gente cresce querendo agradar todo mundo, é um recurso que a gente fez para a gente sobreviver ao que a gente passava naquela infância de alguma forma. Alguma coisa, aquilo funcionava. É o jeito que a gente encontrou, né, para sair. Mas a gente tem que se perguntar se funciona ainda como adulto, né? Não adianta a gente virar e falar, não, eu sou assim e aceitem do meu jeito, e aí você virar assim, não, mas o seu jeito está fazendo bem para você também? Do tipo... Não, então, mas é por isso que a gente vai mudando. O autoconhecimento é justamente isso, né? Porque se eu não tivesse... Rever, né? Se eu não tivesse mudado nem um pouco, se eu continuasse sendo aquela criança, eu não estaria aqui agora. Então, o quanto você se conhecer, se autoconhecer, se avaliar, se analisar, muda a sua trajetória, né? E muda para bem, muda para mal, mas ela muda. E você tem que aprender no caminho. Tem que estar atento, tem que estar o tempo inteiro se observando, analisando, para poder extrair o aprendizado dos momentos bons, dos momentos ruins, e fazer com que isso vá aumentando o seu círculo amarelo. Exato. Ó, dica, hein? Vocês assistirem os destaques dessa semana. Assistam, porque tá bem legal. Aliás, uma amiga minha até falou para eu transformar em rios os nossos destaques, porque ela falou tem tanto conhecimento lá para, tipo, ser rios e atingir mais gente. Legal, pode legal, ser gostei também. da ideia dela. Mas voltando à positividade, esse lugar que eu percebo que faz abrir um pouco mais o diálogo, se eu me mostrar vulnerável para as pessoas, talvez eu consiga fazer com que aquela pessoa seja vulnerável perto de mim. Não necessariamente pode funcionar, mas o que eu percebi é que quanto mais eu mostro as minhas sombras, mais as pessoas se aproximam de mim querendo mostrar as delas. Eu amo essa dica, porque eu faço isso com todos os meus alunos. E faz eu diferença. começo a contar todas as minhas coisas, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu explico que todo mundo tem seus problemas. Quando não é financeiro, é moral. Quando não é moral, é saúde. Todo mundo vai ter alguma coisinha para, né, dar uma melhorada. E aí eu começo falando dos meus. É isso. Tipo, porque quando eu era muito pobre, porque não sei o quê. Aí eu já finco que meu problema foi no passado financeiro. E aí a pessoa consegue trazer. Então, olha que legal. Eu nem sabia que isso era uma técnica. Não sei se é uma técnica, mas eu acredito que pode até ser, mas eu acho que é uma forma... Tem uma frase que eu acho muito boa, não sei, vai ser autor desconhecido até eu conhecer o autor. Ok, gente, obrigada. Mas era assim, a pessoa, ela nos admira pelas nossas forças, mas se conecta com a gente pelas nossas vulnerabilidades. Sim, perfeito, perfeito.
Pode continuar, que agora eu vou lembrar da pergunta que eu ia fazer. Ah, lembrei. Quando você começou o podcast falando sobre... Que eu falei, nossa, que salada mista, né? Aí agora a gente conversando, pensa... Positividade tóxica gera vulnerabilidade e vulnerabilidade gera pensamentos negativos. Não sei se eu ia por aí, não. Por quê? Porque eu acho que assim, o pensamento... Primeiro que não tem pensamento negativo ou positivo, tá? Tem pensamento. Às vezes você pensa coisas que você jamais imaginou pensar. E quando esses pensamentos intrusivos chegam, você fala... Por que cargas d'água eu tô com esse negócio na cabeça? Mas concorda que positividade tóxica é só um nome? Porque, na verdade, tipo, é um negativo? Não, então, eu já vou tentar concluir essa linha de raciocínio. Então, assim, você pensa o tempo inteiro. Tanto que a meditação é para você aprender a não se apegar aos pensamentos. Sim. Então, o que você pensa gera uma emoção. A emoção é uma reação a um pensamento. Uma emoção boa ou não tão boa. Não tem... emoção, como é que a mulher falou? Errada. Não tem emoção errada. Tem emoção construtiva ou destrutiva. Por quê? Porque elas constroem sentimentos. Sentimento é construído. Então, você pensou A. A sua emoção em relação àquele pensamento é A+. Um A positivo ali. Tá. Só que esse A positivo vai gerar um sentimento. Vai começar a construir um sentimento positivo. Entre aspas, tá, gente? Então, é que eu já fui mais Entre profundo. aspas. Já imaginei aquele sentimento negativo. Esse sentimento positivo, você vai guardar ele aqui numa caixinha. Só que aí você pensou B. Você gerou um A negativo, que você está construindo o pensamento negativo. Ele vai ficar na outra caixinha. Cada vez que você voltar no A, você fortalece um. Você voltar no A o negativo, você fortalece o outro. Então, vai depender de quem você fortalece. Sim. Então, o exercício que o Mindfulness aplica é o seguinte. Qual que é? Quando você está tendo um pensamento que você acha que não vai te fazer bem, tá? Que não vai ser construtivo, não é negativo, que ele não vai te ajudar a construir nada, para, respira e tenta entender por que eu estou pensando isso. Isso vai me ajudar em algum momento, de alguma forma? Não. Então, como que eu me livro desse pensamento para que essa emoção que está começando a ser gerada não vire um sentimento? Isso você só faz com atenção plena. É um exercício difícil, é um exercício que tem que ser full time. Por isso que o Mindfulness é diferente da meditação. Isso eu ia falar, porque na meditação a gente reverte os pensamentos. Você tenta não se apegar, você tenta deixar ele fluir, né? Não é que você reverte. Reverter é você entrar no lado da positividade tóxica. Posso fazer um adendo no que você falou? Pode. Achei interessante que, só voltando à sua explicação, que você fala, veio um pensamento destrutivo. E aí, como reverter para não se aprofundar naquilo. Exato. E aí entrar num buraco negro, né, que vai descendo um vórtice ali. Mas também, eu acho que é legal a gente questionar o porquê a gente está sentindo aquilo. Porque, às vezes, aquilo é uma pista de algo que a gente... de algum padrão de comportamento que a gente segue, sabe? Então, tipo... Não é nem sentindo, é porque você está pensando aquilo. Primeiro é sempre o pensamento. E, às vezes, esse pensamento negativo, nessa situação, talvez ele seja muito mais produtivo para o seu crescimento pessoal, porque você fala... Nossa, mas por que toda vez que acontece essa situação, eu entro nesse vórtice? E aí, às vezes, a gente entrar no questionamento do porquê eu sempre entro nesse padrão de pensamento negativo, às vezes a gente descobre uma caixa de... Nossa, porque, sei lá... Você abre a caixa de Pandora. De repente, na minha infância, tinha esse negócio. E aí, quando você entende o porquê você tem aquele padrão de comportamento, a bola... É por isso que eu digo que não tem pensamento negativo ou positivo. É construtivo ou destrutivo. Só que, se você consegue fazer essa análise, você começa a se libertar de crenças que você tinha que não te servem mais. Você começa a entender pessoas que antes você não entendia, né? Você abre a sua mente para um monte de coisa. Então, o filme Divertidamente é fantástico. Não, é isso que eu ia falar, do tipo... Quem não assistiu, assista, porque ele demonstra direitinho. Não, e eu vi uma análise... Netflix. Não, é da Disney, é da Pixar. É da Pixar, mas assim, é fácil de encontrar. Mas assim, eu vi num conteúdo, deixa eu lembrar do nome do canal, acho que era Minuto de Sanidade, acho que é um canal de um psicólogo, que ele fez toda uma análise do Divertidamente e ele pegou detalhinhos assim do filme que eu falei, nossa, eu vou trazer no podcast, porque eu achei muito legal a análise. Você já assistiu esse filme? Não, eu não lembro, não me pode recordo. fazer muito spoiler. Não,
Mas eu tenho que fazer um mini spoiler. Tá, faz um spoiler. Basicamente, é dentro da cabeça de uma menina, de uma criança, acho que ela deve ter uns 10 anos. E aí existem... Acho que é 11 na historinha. 11? Acho que é 11. E aí existem 4 controladores principais da mente dela, que é a alegria, a tristeza... São as emoções. A alegria, a tristeza, a raiva, o nojinho... E o medo? E o medo. Então, isso imaginando a cabeça de uma criança. Então, a cabeça de uma criança, você vê que ele simplifica com esses 5 sentimentos como esses são os 5 sentimentos e cada coisa que ela sentir vai entrar. Um desses controladores vai lidar e vai abraçar aquele sentimento porque está dentro ou da raiva ou da tristeza. Só que quando a gente vai crescendo, a gente não é só 5 sentimentos, porque às vezes a gente junta a alegria com a tristeza e vai a saudade, né? A saudade de uma coisa boa. Gera um novo sentimento, gera um novo controlador. E ele fala justamente isso na análise dele, depois eu até ponho o link, porque eu achei assim, a análise dele incrível, que ele fala que a positividade tóxica é como se fosse a alegria, porque no desenho a alegria meio que ela domina o rolê, ela é meio que a controladora principal, ela meio que manda nos outros. Sim, porque todo mundo quer ser alegre. Porque é um sentimento feliz, né? Quem não quer? Então ela meio que indiretamente ela silencia os outros. Tipo, quando o outro vira e fala, eu acho, não, mas não vamos lidar dessa forma, não vamos lidar com raiva, não vamos lidar com tristeza. E aí ela fica sempre forçando, vamos pensar positivo, vamos resolver. Só que ela não consegue resolver as questões sendo alegre. E o filme inteiro é ela lutando contra essa vontade do tipo, eu vou resolver isso da forma mais positiva. E o filme inteiro vai levando ela do tipo, você não vai resolver assim, porque a menina precisa chorar. E não está dentro do controle de alegria, do tipo, você vai ter que dar o controle para a tristeza. E a tristeza está lá sempre na deprê, né? A tristeza, ai, a vida. Só que quando ela vira e fala, essa situação, eu vou ter que dar o controle, porque a alegria é como se fosse, no filme, né, e na análise desse psicólogo, é como fosse ela é arrogante no sentido de só ela consegue resolver, só tem como resolver de forma positiva as coisas. E não precisa resolver só de forma positiva. Os outros sentimentos, tipo, sabe quando a gente fala, eu vou limpar a casa na força do ódio? Sim. Então, o ódio está sendo muito útil na limpeza da casa, porque você vai esfregar aquela parede. Vai ficar super limpo. Não, vai ficar muito mais limpo se você for na alegria, né? Do tipo, deixa eu... Né, a alegria. Não, o ódio, assim, você vai pegar, vai tirar toda aquela crosta. A alegria fala, ficou um pozinho ali, mas tá tão bonitinho, né? Não. O ódio fala, ficou um pozinho ali, eu vou limpar agora. Não vai ficar pozinho nenhum nessa parede. É tipo isso. Mas, gente, vale ressaltar também, a gente está falando muito pela linha realmente terapia, psicoterapia, uma coisa mais profunda que vocês estão falando. Por exemplo, os pensamentos negativos, eles não são só sentidos, né? Eles são pensados. Então, por exemplo, a técnica que eu uso de reverter os pensamentos de negativos para positivo é tipo, tô no parque, correndo, de repente vem um pensamento ruim sobre a minha filha. Imediatamente, eu já reverto o pensamento e ligo para ela. Tipo, para saber se está tudo bem. Então, quando eu falo, é mais para essa parte. Por quê? Eu uso muito lei da atração. Então, a minha parte é um pouco diferente da que vocês estão falando. E essas duas partes são muito importantes, né? Não, mas eu entendi. Do que vocês estão falando e do que eu tô... Entendi o que você está dizendo. Que, assim, você está dizendo que você não pode deixar se dominar por um pensamento ruim. Isso. Isso sim é saudável, tá? Sim. Porque, como eu disse, os pensamentos são intrusivos. Eles vêm com ou sem a sua autorização. Você não tem necessariamente controle sobre o que você pensa. Tanto que, às vezes, a gente pensa coisas absurdas. Juro por Deus, quem nunca nessa mesa teve um pensamento de que está matando alguém com requintes de crueldade? Todo mundo tem, né? Inclusive ontem. Por isso você... Então, mas por isso você é uma pessoa ruim? Você não. faria isso? Então, é não. só um pensamento. É só um O pensamento. pensamento não é a realidade. Mas aí você tem que mudar. Exato. Né? É nesse momento que esse pensamento, que foi um intruso ali, tem que sair. Então, aí você tem que respirar, mudar o seu pensamento. Por exemplo, foi uma preocupação com a sua filha. Liga para sua filha, tá tudo bem, o pensamento já se dissipa, você já se sente mais confortável. Nesse sentido, sim. Então, o que acontece é que as pessoas têm uns pensamentos intrusivos, por não ter autoconhecimento, ela não consegue distinguir aquilo da realidade, então ela toma aquilo como real.
Sim. já constrói toda uma história em volta daquele pensamento e vai gerando emoções negativas, e isso vai sendo uma constante. Quando isso se torna uma constante, traz problemas de saúde profundos, como a depressão, por exemplo. Sim. E a pessoa não percebe. Então, quando você faz isso, você mexe com um monte de neurotransmissores, causa uma reação química no seu cérebro. Por isso que os médicos dizem que a depressão é química, só que ela foi gerada. E você, às vezes, não tem consciência de que você mesmo está causando isso, né? Então, claro que eu estou simplificando aqui, que a depressão é um negócio muito mais amplo. Mas, nesse sentido que você falou, sim, é importante você reverter o pensamento, mas ter a consciência de que ele é só um pensamento. Porque pensamento é só isso, é só um pensamento. Ele não é necessariamente a realidade. É porque nesse exemplo que você deu, também é uma forma muito simples de resolver, né? Você teve um pensamento com a sua filha, você tem esse controle de poder resolver naquela hora. Sim. A gente está falando de situações também de que a gente não tem o controle de resolver. Do tipo, vamos supor, a pessoa ela não tem o conhecimento de que, por exemplo, ela está... Sei lá, ela chega lá no trabalho e toda vez ela põe lá a máscara de que está tudo bem. Porque ela foi ensinada de que ela tem que fingir que está tudo bem. Então, ela não consegue perceber que ela tem que sair desse lugar para ela parar de sofrer. Mas você percebe... Ela não consegue. Você percebe que as pessoas até me fez lembrar uma coisa que eu tenho feito esse exercício e eu estou adorando. Do lado da minha casa tem um restaurante e eu sempre como lá. E a penúltima vez que ele me perguntou se estava tudo bem, eu falei que não estava. E ele tomou um choque tão grande. Porque as pessoas estão acostumadas com a resposta padrão. Aí ele ficou assim, totalmente... No rosto dele, assim, caiu, assim. Eu falei, não, mas calma. Mas vai ficar, né? Você me perguntou e eu estou sendo sincera com você. Então, gente, vamos tornar isso mais... É isso. Né? Real, não tá tudo bem, acabou. E aí, se você quer ajudar a pessoa, você conversa com ela. Se não, também, tudo certo. É porque, na verdade, as pessoas elas não querem lidar... Se elas não querem lidar com o seu próprio sentimento, imagina você querer lidar com o sentimento do outro. Não querem lidar com o Então, desconforto. se ele nem consegue assumir para ele que ele não está bem, como é que ele vai conseguir ouvir que você não está bem? Sim. Porque você só consegue ouvir que uma pessoa não está bem se você assume para você que você também não está. Sim. Então, de repente, quando você falou isso, você pode até ter gerado um desconforto nele do tipo, nossa, eu falei que eu estava bem, mas eu também não estava. Ele nem conseguiu assumir para você. Olha que loucura. De repente, ele não estava bem, e aí... Porque a gente faz isso. Às vezes a gente vira e fala, o que eu não estou bem... E aí tudo bem, né? Às vezes eu não vou compartilhar com o mundo inteiro que eu não estou bem. Não, Sim, mas nesse dia eu estava a fim de falar. Mas eu falei, não estou bem. Mas vamos supor que, do tipo, muitas vezes alguém pergunta se a gente está bem, e a gente fala, não, tá tudo bem. Tudo bem. Mas tá tudo bem porque a gente sabe que a gente não vai receber acolhimento daquela pessoa. Sim. Né? Então, para aquela pessoa, é mais fácil eu falar que não está tudo bem. Porque se eu falar que não está bem, ela vai me dar uma resposta que eu já sei que não é legal. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o fato da gente já pressupor que a pessoa vai ser uma pessoa que não vai dar acolhimento, a gente está fechando o diálogo que, de repente, ela está louca para falar que ela não está bem. E, às vezes, a gente falar que está tudo bem, porque a gente já pensa, essa não vai me acolher, eu falo, não está tudo bem. De repente, abre do tipo, para mim também não. E aí você fala, então me conta. E aí, de repente, você pode virar o suporte emocional daquela pessoa. De repente, ela não tem suporte emocional. Então, a minha dica, gente, é sempre ser vulnerável. Eu sei que é errado no sentido de, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Mas é que, até hoje, a sensação que eu tenho é, quanto mais eu me coloco, eu demonstro que do tipo, aquilo está desconfortável para mim, tento deixar o ambiente desconfortável, assim, do tipo, está desconfortável para mim, eu vou falar que está desconfortável e talvez cause um desconforto geral. Parece que do tipo, as outras pessoas também viram e falam, putz, às vezes eu dou a oportunidade de alguém falar, nossa, está desconfortável para mim também. Às vezes não, às vezes a pessoa pode interpretar totalmente diferente. Mas eu acho que isso é o meu ponto de vista, né? Assim, a gente vive num modus operandi na sociedade, onde principalmente no Brasil, né? Que é conhecido como um país da felicidade, da alegria. Então, é feio no mundo corporativo ou num atendente de restaurante, numa atendente de loja, ou, enfim, é feio você falar, não estou bem. Só que a gente percebe, quantas vezes você não foi numa loja e foi mal atendido,
ou fui praticamente agredido pelo vendedor, que a pessoa não está num bom dia. Você está vendo que a pessoa não está num bom dia. E você vendo isso, ao invés de você ser empático e simplesmente deixar ele no canto dele, ou, né? Perfeito. Você julga aquela pessoa. Nossa, que vendedor horroroso, que pessoa grossa, não volto mais nessa loja. Você não teve a empatia de entender que a pessoa não está num bom dia, porque é feio, não pode. Não, no mundo corporativo, no atendimento profissional, a pessoa tem que estar o tempo inteiro alegre, o tempo inteiro contente, e isso é irreal, isso é desumano. Humano é você não estar o tempo inteiro assim. Só que a sociedade fez a gente acreditar que a gente tem que estar o tempo inteiro feliz. A rede social só posta a vida bonita, a vida feliz, só posta esses recortes. Isso faz um mal desgraçado para quem não está preparado para se autoconhecer, porque ela vai se comparar, ela vai se frustrar, ela vai ficar, sabe? Então é... Ô, Dé, eu tenho uma pergunta para vocês. Por exemplo, até vai que pode ajudar alguém em casa. Como que a gente lida com a raiva e com a tristeza? Eu vou falar por mim, tá? Quando eu tô com muita raiva, aquilo dali cresce, porque tudo que você pensa muito cresce, né? Exponencial. Fica assim, tipo, vou explodir. Funciona eu meditar ou sair de cena, mas às vezes é tão forte que só uma meditação não resolve. Eu tenho que fazer horas seguidas para dissolver aquilo, juro. Desculpa, eu lembrei de um meme. Desculpa, gente. Pode falar. Vem paz interior, vem caralho de paz interior. tipo isso, mas é isso daí mesmo. E aí eu tenho que ficar horas, que foi o que eu fiz ontem à noite, eu fiquei horas, assim, com muito custo eu consegui dormir. Mas assim, eu meditei, sei lá, umas 3, 4 vezes. E às vezes também rola sair de cena, como aconteceu, e a gente veio pra cá, e tá falando de coisas legais, tá com vocês, com leve, né? Isso também, então, pra mim, ou eu tenho que sair de cena e ir pra um outro ambiente, ou eu tenho que meditar repetidamente até dissolver isso. E pra vocês, como que é isso? Eu tenho um exercício que eu faço já há alguns anos, que é simplesmente acolher a raiva, ou o sentimento que for. E como que você acolhe? Então, às vezes, eu sento, ao invés de meditar, eu sento num lugar mais tranquilinho, assim, boto um som bem levinho, de barulho de água, alguma coisa. Uhum. Eu ponho a mão aqui e a mão no estômago, que é onde a raiva está sendo processada. Sim, que são as emoções, né? E eu converso com a minha raiva. Parece uma loucura, né? Mas eu converso e falo, eu sei que você está aqui, eu estou sentindo você aqui, mas eu sei que você vai sair por aqui. Perfeito. Então, eu estou sentindo você aqui, eu te acolho, mas está na hora de você ir embora. Nossa, vou fazer isso. Isso vai... E aí eu começo a respirar com muita calma, fico em silêncio. Muitas vezes eu me emociono, porque aí você sente a raiva realmente saindo, transformando aquilo... Você tem compaixão por você, por aquele momento. Você sabe que você é humano, que você está sentindo raiva, mas que você não é a raiva. Ela não faz parte de você. E por ela não fazer parte, ela só está ali momentaneamente. Então, ela vai sair, entendeu? Estou ficando sem voz. Nossa, perfeito. Adorei essa Achei técnica. lindo, Vou usar a próxima realmente. vez. Porque eu sempre uso essas duas, que funciona, mas uma nova, né? Para quem sabe, né? Porque tudo vai passar. Exato. A raiva vai passar. Até a uva passa. A alegria vai passar. Sim. A tristeza vai passar. Esse momento vai passar. Sim. Então, ter isso em mente, né, que é o que o budismo aplica muito, Sim. que é como é que é a palavra? A não permanência, a impermanência das coisas, eu acho que facilita muito nessa hora. Gostei, ideia. E você, Tetê, como que é isso? Gente, eu nunca vi a Tetê com raiva. Não, já viu sim. Não, já vi. vi. Eu não. Imagina, Aquele não, dia não. você não tava com raiva. Que dia? Ela já viu, aquele dia, talvez, né? Aquele dia. Não, nunca vi você com raiva, de verdade. Não, é porque eu acho que sim, né? Do tipo. Acho que você segura mais, demonstra menos. Não, eu acho que nem tem a ver com demonstrar. Eu acho que eu consigo externalizar bem. É que eu acho que existem coisas hoje em dia que elas não ressoa mais num nível que eu fique com uma raiva que dure dentro de mim. Mas tem coisas que ressoam. Tentei com raiva. Posso dar arquivo aberto pro cliente? Não me peça isso! Meu Deus! Mas, por exemplo, a Déia me vê. Quando a gente está bravo com alguma coisa que está acontecendo no cliente, Eu vejo ela puta. a gente se conversa, a gente se liga. Mas é que é o momentâneo. É. Tipo, para hoje em dia uma coisa ela me consumir, tem que ser um padrão de comportamento constante
e que, de repente, algum tipo de relação com alguém, aonde do tipo está tendo algum conflito ali que não sai do mesmo nível do conflito. Acho que o que me pega muito é assim, sentamos acordamos como é que vai ser essa nova dinâmica e as partes não cumprem. Ah, é verdade. E aí isso me corrói, porque aquilo, eu só consigo andar 50% da relação. Se a outra pessoa não faz a parte dela, não tem o que fazer. E aí o que me incomoda é do tipo, toda vez a discussão está no mesmo nível. Porque se eu sentir que subiu 0,5%, beleza, porque eu sei que as relações elas vão evoluir aos poucos. Agora, o que me incomoda é a mesma discussão. Por exemplo, eu sempre falo de louça, porque louça é um negócio que me pega. Gente, louça suja, constante, assim, tipo... Eu lavo a minha louça quando eu sujo, aí a pessoa demora 5 dias para lavar a louça dela, e aí todos os talheres, todos os garfos, todas as facas estão sujas, e aí você sente e fala, vamos achar um meio termo? E aí nunca muda isso. E aí passam-se anos, aí você fala, caralho, o que falta para você entender que atrai bicho, que a gente não tem talher suficiente, entendeu? Então que atrai espíritos ruins. Exatamente. Mas o que eu ia falar, que você perguntou para a Déia como é que ela lida. Não, é qual que é a sua técnica para dissolver isso. Na verdade, eu não sei se eu já falei isso em algum outro podcast dessa situação, mas é uma coisa que há um tempo atrás, acho que foi ano passado, sei lá, quando eu estava na terapia, assim, eu cheguei a uma conclusão, porque quando eu era criança... Eu não lembro se já contei isso, gente. Minha memória é péssima, então eu vou contar de novo, ok? Já vamos reverter isso. Sua memória não é péssima. E aí... eu só não me recordo. A minha família me chamava de bicuda. Sim. Porque toda vez que acontecia alguma coisa que eu levava bronca ou era contrariada, eu fechava e ficava com um bico e eu não conseguia fazer mais nada naquele dia. Não conseguia reverter aquele sentimento. Eu me fechava. Então, por exemplo, se a gente estava numa viagem super legal e aí meu pai deu uma puta bronca em mim por algum motivo, ou nos irmãos, sei lá, do tipo, fica quieto, né? Porque meu pai era super estourado quando a gente era mais novo. E aí aquilo, sei lá, me atravessava de um jeito e aí eu fechava. Você era muito sensível, né? Não, eu fechava, por quê? Porque a Stephanie, criança, queria ser acolhida. E aí, quando a pessoa vira e falava, ai, cala a boca, e não faz mais... E ninguém mais falava sobre o assunto, e aí parecia que todo mundo queria que todo mundo se autorregulasse emocionalmente, revertesse, não, agora vamos nos divertir. Eu tenho que ficar de boca fechada neste grande parque de diversões, mas eu não posso causar desconforto. E eu fiquei com esse estigma na minha cabeça de que eu era bicuda. Então, sempre quando, de repente, eu fechava a cara, bicuda. Isso permeou durante muito tempo. Sim, bem chato, na verdade. É muito chato. E virou na fase adulta, então vai cair no positividade tóxica dentro da minha cabeça, que toda vez que eu me incomodava com algum sentimento e eu sentia que eu parava de falar com a pessoa, eu lembrava, eu não quero ser a criança bicuda, eu não quero ser a criança bicuda. E aí, no meu relacionamento passado, acontecia esses problemas de dinâmica, de negociações que a gente não conseguia evoluir, e aí eu fechava a cara. E não conseguia falar. E aí me resgatava esse sentimento do tipo, nossa, eu ainda sou a criança bicuda, eu ainda sou a criança que fecha a cara e não consegue falar. E vinha um sentimento muito ruim. Por quê? Porque existe também o termo ghosting, que é quando você ignora a pessoa. E aí eu comecei, olha a loucura, eu comecei a reverter o sentimento da bicuda com eu estou fazendo ghosting na pessoa. E aí eu me forçava a conversar com uma pessoa que me causou desconforto para também não entrar, para eu não virar a pessoa que faz ghosting, mas eu nem sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa que faz... É uma piração. E aí um dia eu levei para minha terapeuta sobre isso, que eu falei, olha, toda vez que eu discuto com fulano de tal, eu fecho a cara, e aí eu passo uns 2 ou 3 dias não conseguindo falar com a pessoa, vivendo na mesma casa. E aí ela me libertou desse sentimento, que ela falou, então, mas... você percebeu que a pessoa também não veio falar com você, mesmo percebendo que ela causou um desconforto em você? Tipo, ela ficou em silêncio esperando você se autorregular sozinha. Em nenhum momento ela perguntou, você está bem? O que eu posso fazer para reverter isso? Então, ele estava tendo o padrão dos adultos da minha infância, ou da minha infância inteira, que era assim, se vira para ficar melhor. Então, assim,
E aí foi quando eu virei e falei assim, poxa, é verdade. Eu tô aqui super preocupada em reverter um sentimento, sendo que as outras pessoas não me acolheram. Elas não perguntaram por que eu estava assim, elas só querem que eu fique bem. Porque elas não querem lidar com a situação. Com a situação. Então, naquele momento eu falei, agora eu sou a bicuda mesmo. Agora eu vou vestir a camisa da bicuda. Vou até fazer uma camisa com um bico. O patinho, né? E aí do tipo, quando eu lembro que foi uma libertação tão grande que eu abracei tanto a minha criança do passado. Eu ia fazer isso também, tu fez. Eu abraçava tanto que eu falava, ai, Stephanie, não é que você era bicuda, você estava tentando demonstrar que você estava incomodada, do tipo, Sim. e você estava sendo vulnerável. Então você sempre esteve certa, porque você estava sendo vulnerável na infância. Eu e as pessoas não concordo, estavam te super justo, acolhendo. né? E aí, como é que eu fiz, refletindo, né, o sentimento ruim, como é que eu fiz isso, do que eu senti, o que eu posso fazer com essa informação agora, na fase adulta, que eu tenho outros recursos. Quando causava a situação e eu falava, a situação se apresentou, fiquei bicuda, percebi que fechei a cara. Falava, enquanto a gente não sentar para conversar sobre esse assunto, eu estou te avisando que eu não vou conseguir ter recursos emocionais para ficar bem enquanto a gente não resolver essa situação. Então, não me peça para ficar bem do seu lado se a gente não resolver essa situação. Então, o tempo que eu ficar com a cara fechada é o tempo enquanto a gente não resolve essa situação. Enjoy. Você está explicando o bico. Eu expliquei, Uau. e agora eu sinalizo o bico, do tipo, quando a pessoa vira e fala, nossa, mas por que você está assim? Eu tenho uma pergunta agora. Porque aconteceu essa situação e a gente ainda não resolveu. E eu estou sinalizando, talvez eu fique assim, e enquanto não se resolver, o desconforto vai ser geral. Mas, Tetê, agora vamos inverter os passos. E se a pessoa que fechar a cara não for você? E ficar 3 dias? Eu acolho a pessoa. Não existe isso Como perto você de mim. faz? Ela tenta conversar. Eu sento para conversar. Eu viro e falo. Primeiro porque assim... E você não se sente incomodada que a pessoa sempre faz isso? Então, o meu incômodo, na verdade, é do tipo... Não, que a pessoa sempre faz isso, a parte que você fazia. Tipo, A pessoa ao oposto. A pessoa é a bicuda, segura a informação e não tenta conversar. Mas então, tem gente que se fecha. Só que eu vejo a pessoa fechada e eu dentro de mim tenho a motivação de sentar para conversar. Eu sempre fui essa pessoa. Então, quando eu vejo a pessoa com a cara fechada, eu tenho essa motivação. Eu dou até o exemplo, tipo, na infância. A minha irmã mais nova, a Carlinha... Oi, Carlinha. E eu sei que você assiste todos os episódios, então você vai ver isso. Oi, Carla. Oi! A Carla sempre fala assim, nossa, tem várias coisas na infância que você fazia que hoje eu percebo como você prestava atenção no que eu falava. Ela foi fazer uma peça de teatro, ela tinha feito um curso de 6 meses e tinha uma apresentação de uma peça. E aí, no primeiro dia de apresentação, foi a família, a gente foi assistir, eu acho que eram uns 4 dias de apresentação. Só que no final da apresentação, para mim, era do tipo, parabéns, legal. Na cabeça dela eu quero que hoje seja o meu dia, eu quero que no final da apresentação a gente saia para jantar e a gente só fale de mim, só fale da peça. E aí, quando acabou a apresentação, acho que eu tinha levado uns amigos meus junto, e a gente, então vamos lanchar. E na cabeça dela, não, mas o dia não é sobre mim. E ela ficou muito chateada, porque ela esperava que houvesse toda uma celebração. E para mim foi uma peça de teatro e depois eu fui jantar com meus amigos. X, né? Uma peça X. E ela ficou... Não X, eu fiquei feliz, mas ela esperava um grande evento, porque para ela foi um grande desafio atuar. Ela estava no palco, foi um mega evento, era um teatro muito cheio, sabe? Só que eu era uma adolescente, ela era uma adolescente, eu era uma adulta, mas assim, uma recém-adulta, vamos dizer assim. Então, eu não percebi isso na hora. Olha, tá aí mais comprovado, então, psicologia. Eu não percebi. Quando eu cheguei em casa, ela estava triste. Ela estava triste. Só que a Carla, obrigado por me ensinar isso, a Carla sempre conseguiu falar quando ela estava incomodada, não na hora, mas depois ela sempre falava. Então, ela falou quando eu cheguei em casa, falou assim, eu fiquei muito triste, porque para mim, aquele evento era para ser meu, e você tirou isso de mim. Eu não tinha lido dessa forma. E aí, quando ela falou isso, me doeu, assim, eu me senti muito mal. Me doeu, assim, do tipo, me atravessou. Só que ela tinha mais 3 espetáculos, ou mais um espetáculo. E aí, o que eu pensei? Eu não comprei o ingresso para o outro espetáculo, mas eu sei que ela vai se apresentar todos os dias. Então, eu vou comprar um buquê de flores e um ursinho de pelúcia e vou esperar ela na saída. E eu fiz isso.
Tchucu. E aí, quando ela saiu, eu tava esperando ela, assim. E aí ela chegou e ficou super feliz. Do tipo, foi um ursinho de pelúcia que ela deixou lá na cama dela durante anos, assim. Que ela falava, ai, tá tudo bem, eu acho que eu exagerei. Eu falei, não, mas eu te ouvi, né? Isso quer dizer, do tipo, Muito eu bacana, te ouvi. Tetê, Do tipo, que lindo. É bonitinha essa história. Mas esse exemplo da Carla é o exemplo que eu falei de como você faz com que o seu pensamento intrusivo, você confunde, porque você não tem o autoconhecimento da adolescência, você confunde esse pensamento que você teve, que ela criou toda uma realidade na cabeça dela, que não era real. O que ela queria não era real. Real é o que aconteceu. Porque o que ela queria estava só no pensamento dela. Ela não falou. Ela não se expressou. E quando ela não se expressou, isso não é real. Então, quando a realidade bate a porta, vem a frustração, vem a raiva, porque ela confundiu o pensamento com a emoção que esse pensamento gerou. A noite é minha, o espetáculo é meu, eu estou feliz. Opa, isso não aconteceu. Que bosta. Então, o que eu vou fazer? Nossa! A culpa foi da Stephanie. Vou culpar o outro, porque eu não tenho inteligência emocional suficiente para entender todo esse paranauê que está acontecendo no meu Que cérebro. insight perfeito dela, Mas porque é exatamente isso. é o que eu vejo hoje no mundo. As pessoas não falam o que elas querem. Não, a gente vai desenvolvendo. E sim, perfeito. Do tipo, quando ela sentiu, ela colocou uma grande responsabilidade, ela tinha consciência, eu lembro que ela conversou que do tipo, eu entendo que eu criei uma expectativa que não era real. Tipo, eu lembro que ela entende até hoje. A questão é, para mim era tão fácil causar um sentimento bom, por que eu não vou fazer? Porque eu pensei, poxa, eu posso então fazer um agrado e talvez causar um sentimento positivo. Como você arranjou dinheiro? Eu era uma recém-adulta, eu acho que ela devia ter uns 15 anos, eu devia ter uns 21. Ah, tá. Então já Acho que ela trabalhava. tinha uns 14 anos, não sei, ela tinha por volta de uns 15. Então, assim, não foi uma coisa muito cara, mas do tipo... Mas muito legal. Eu ouvi o que ela tinha a dizer. Então, isso é uma coisa que é do meu perfil. Se eu vejo que a pessoa está bicuda, eu acho que pelo fato de eu ser a bicuda da minha infância, eu sei quando a pessoa está de cara fechada para mim. Eu sei quando a pessoa está atravessada por um sentimento. Tipo, para mim é um desserviço eu não fazer nada com essa informação, porque eu sei o que é estar do lado de lá. A pessoa que fica bicuda e fecha a cara, ela tem muita dificuldade de se expressar. Muita. E do tipo, se eu sei como é que é estar lá, como é que eu não vou até lá e falar... A não ser que a pessoa vire e fala, eu não quero falar com você. Ó, o podcast já valeu, porque a Tetê já me deu ouro aqui hoje. Aliás, atenção pais, atenção mães. Se você tem um filho bicudo, uma filha bicuda, preste atenção, ele não está sabendo se expressar. Tenta tirar isso da criança, sabe? Para de falar que ele é bicudo. Né? Ou às vezes você falar que ele é bicudo fez ele se silenciar, né? Exato, então tem que ter atenção, né? Se ele está fazendo bico é porque ele não sabe se expressar. Então é papel do pai e da mãe tentar entender o sentimento daquela criança em relação àquilo que fez ele ficar bicudo. Sim. Né? Porque é um bom sinal. É verdade. Meninas, nossa, fluiu, né? Muito assunto. Já estamos chegando ao fim, já tem mais de 1 hora de podcast. Vamos fazer agora um resumo de tudo isso. Vixe. Né? Vamos. Pode começar, eu não vou ser a primeira, não. Nossa senhora. Mas, por favor, Dé. Vamos temperar essa salada, então. Vamos, tempera. Isso, exato. Tempera a salada. A gente costuma, no final, dar uma resumida e dar uma dica. Isso, porque né? é muita informação. E hoje, assim, muito bacana, teve muita coisa bacana. Eu mesma quero rever esse podcast. E quero ficar ali, ó, ligadinha, pegando tudo de novo. Você sabe que eu ouço um a um várias vezes, né? Eu volto no da resiliência, eu volto no primeiro podcast que a gente fez, que nem tá no YouTube, aí eu fico ouvindo, prestando Qual era o atenção. tema do primeiro mesmo? Assuma compromissos. Assuma compromissos. O segundo foi ser resiliente, né? E o terceiro que é sucesso para você. Sucesso, autoconfiança e por aí. Isso, aí depois procrastinação, autoconhecimento. Bom, Ixi, um ano já, né? Já tem bastante coisa. Tem. Eu acho que, para resumir esse episódio, assim, a gente precisa estar sempre atento. Tem que estar sempre atento ao que você pensa, porque o que você pensa vai despertar alguma emoção, essa emoção vai construir algum sentimento, esse sentimento vai acabar formando a sua personalidade, vai moldar as suas atitudes,
vai acabar criando hábitos. E é com hábitos que você tem que tomar cuidado, porque eles podem ser construtivos ou muito destrutivos, né? Então, eu acho que se você teve o startzinho aí do autoconhecimento, estuda, não para de estudar. Conversa com pessoas que estão na mesma busca que você. O nosso convidado, o Ricardo, falou isso uma vez, né? Converse com quem te queira ouvir. Porque não adianta você falar para quem não está preparado para ouvir, né? Então, busca gente que está nessa mesma vibe, nessa mesma jornada de autoconhecimento, troca ideia, porque eu acho que é só assim que a gente aprende. Aprende a separar as coisas, aprende a entender uma emoção, a reconhecer uma emoção, que às vezes a gente nem sabe, como a Stephanie disse, dar um nome para aquilo. Você sabe que algo está ali te incomodando, te ruminando, mas você não sabe que nome dá, né? Aliás, como chama aquele negócio que ele mostrou, que a gente começou? É o círculo das emoções. Eu vou pedir para pôr a fotinha. Ela tem o círculo das emoções, que eu achei muito legal, porque você tá... eu tô com raiva. Tá, mas essa raiva é para cá, para cá, para cá. Ela se desenvolve mais aqui, mais aqui, mais aqui, e ele vai aumentando. Então, te ajuda a dar um norte para entender aquilo que você está sentindo, né? Então, eu acho que, assim, começou o autoconhecimento, sinto muito, não tem volta. Não tem volta e não tem fim. Só vai e aprende, né? Esteja com a cabeça aberta para aprender, é isso. Antes de falar, eu vou até falar o que eu estou pensando para eu não me esquecer, né? Gente, eu sou muito objetiva na vida e, ok, eu me aceito, porque isso faz parte da minha essência, da minha personalidade. Eu tento não ferir o outro, mas eu hoje consigo enxergar não como positividade tóxica, mas como a minha missão mesmo. A luz que eu gosto de ser, eu prefiro enaltecer a luz do outro. Então, eu estou tentando entender as pessoas e, ao invés de eu falar, não fique triste, começar a falar o que essa pessoa tem de bom positivamente dela. Claro que tem que ver o contexto, enfim. Então, eu prefiro ir por esse caminho de ser luz, enaltecer a luz do outro, mas também, quando eu tiver a escuridão, entender que faz parte, que a gente tem sombra mesmo e que essas sombras precisam ser olhadas com bastante carinho, né? Então, essa é a minha sugestão e como eu tenho lidado, né, no dia a dia com os meus alunos. E eu também percebi que eu gosto muito de resolver problemas. Eu gosto muito que quando o aluno traz os problemas dele, eu me sinto muito confortável de tentar ajudar, que isso me faz feliz. Que é muito mais fácil, igual você falou, quando traz, que você fica lá tentando, do que quando está tudo bem e que, né, é uma aula mais normal. Então, a gente aprende muito mais quando alguém traz, quando a gente também mostra a nossa vulnerabilidade. Não pode falar, é isso, mas é isso. E você, Tetê? Conta. Eu acho que quando uma informação nova chegar para você, né, alguém te dá um feedback de alguma coisa, ou você sentir alguma coisa, acho que é respirar fundo e sentir como a informação chega. Não levar como uma ofensa sempre. Sim. Porque isso é difícil. Que quase nunca é. Sim. Na verdade, a pessoa, ela ofende a gente porque ela está sentindo alguma coisa que ela não sabe o que ela está sentindo. Eu acho que no momento que você respira fundo e a pessoa traz uma questão dela, talvez fazer um questionamento, tipo, como é que eu gostaria de ser acolhido se eu estivesse no lugar dessa pessoa? E você falou esse negócio, tipo, eu sou muito confortável em resolver o problema. Talvez o seu exercício seja não resolver o problema, seja só escutar. Talvez isso seja mais desafiador para você do que resolver. Porque, às vezes, a pessoa ela só quer que você escute. Sim. E, às vezes, isso te faz tão bem a ela que é como se fosse resolver um problema, né? Porque, na maioria das vezes, a pessoa, às vezes, só quer reclamar. Ela já sabe a solução. A pessoa, voltando ao pneu furado. O pneu está furado. Só existe uma solução, consertar o pneu. Ninguém precisa falar isso pra gente. Mas ela só quer, na verdade, virar e falar, poxa... Ser acolhida. Hoje o meu dia tá ruim porque o pneu furou no meio da avenida. Aí você fala, putz, amiga, que saco isso, hein? Nossa, que droga. Tipo, e ela,
mas eu vou consertar hoje de tarde. Sim. Então, assim, ela não queria, ela só queria falar, né? E é os troços. importante, né? Às vezes, quando você quer falar, né? É só falar, a gente só quer falar. Então, o exercício é a gente sempre fazer exercício de deixar um canal aberto para a gente se escutar e escutar o outro. Do tipo, realmente escutar. Do tipo, voltando à história da minha irmã, eu poderia, quando ela falou aquilo, eu poderia voltar do tipo, nossa, como você é exagerada. Nossa, mas eu fui assistir a peça e agora... Nossa, eu fiz a minha parte de assistir a peça, a gente estava com fome, mas não. O que eu ganho fazendo isso? Qual é a conexão humana que eu quero ter com a minha irmã? Do tipo, bater de frente nessa situação que nitidamente fez mal para ela não ia me trazer nada. Nossa, você falou tudo. Conexão. Conexão. É isso que a gente veio fazer aqui, conectar. Exato. Então, se você quer conectar com os outros seres humanos, a gente tem que sair desse lugar da defensiva Sim. totalmente. Tá. Tem que desarmar. Vamos lá, terapia com a TT. Calma, próximo capítulo. Mas, assim, normalmente, quando uma pessoa vem com um problema que é dela, quando é pessoal, não como meu aluno, eu não vejo como uma ofensa. Não é. Na verdade, eu me sinto nossa, mas por que essa pessoa está me atacando? Gente, está tudo bem aqui na minha vida, né? Né? E ela me traz isso, que saco. É mais uma coisa de tipo, vamos lá, né? Vamos, né, ter que receber isso, fazer isso. É muito mais do que, nossa, que pessoa horrorosa. Para mim é mais desse jeito, sabe? De, nossa, não acredito. Mais uma coisa pro meu colo. Mas só fazendo um parênteses, o que eu estou falando não quer dizer, de novo, que do tipo, eu vou acolher a qualquer custo, qualquer coisa, porque eu tenho que ser empática. Não, tem gente que você vira e fala, querido, não. Eu não vou ser empática com a sua causa. Essa causa é um absurdo, entendeu? Então, assim, vamos só organizar. Vamos organizar direitinho, que a gente não tem que ser empático com violência gratuita, tá, gente? Depois que vocês distorçam a minha informação, a gente não precisa ser empática com, né, injustiças. O que eu quero dizer é, a gente está aberto para ser, mas também a gente deixar a gente ficar puto, né? Do tipo... Sim. Deixa eu ficar puta aqui um segundinho, depois eu sou empática com você. Exato. Mas eu tô puta com essa situação, eu tô frustradíssima. Aí depois você vira e fala, não, tá bom, eu tô frustrada, né? Tipo, então, o que eu faço com isso? Mas assim, eu vou sentir, eu vou ficar puta, eu vou, né? Talvez eu xingue, desculpa, gente, talvez isso aconteça, mas vai vir um pedido ali de vamos conversar sobre o assunto, porque eu te xinguei. É porque no fundo, todos nós somos bons, tá? Todos. Isso é aquela coisa, né? Luz, escuridão. Eu vou só ajustar a sua frase. Eu não sei se a gente é bom num sentido geral. A gente quer ser o mocinho da nossa própria vida, só que a gente pode ser o vilão da vida dos outros. Pode. Ou que é o ataque, né? E a gente é vilão da nossa própria vida na nossa autossabotagem, só deixando claro. Mas, no fundo, a nossa essência é boa. Mas, no fundo, a gente faz tudo na nossa vida pra gente ser o mocinho da nossa vida. Não necessariamente a gente mas a gente quer ser. Sim, a gente quer ser. Existe um grande enredo e uma grande narrativa dentro da gente, onde a gente fala, eu fiz isso porque eu achei que isso era o certo. Juro. Tanto que tenho certeza que todo mundo pensa assim. Tanto que tem uma frase que fala assim... Não que eu pratique isso o tempo todo. Né? Eu sei que as pessoas são más, mas eu vou continuar acreditando que elas são boas. Não, eu acho que tem só duas coisas que eu queria falar aqui antes de terminar, que é... A primeira coisa é, quem não assistiu, assista divertidamente. Eu vou assistir, vale urgente. Vale muito a pena. Vale. E esteja atento ao que o filme tem que passar, que o filme está passando de uma forma bem simplista, mas que vai ajudar muito a entender essa relação de acolher sentimentos. A outra coisa que eu ia falar é que, assim, todo mundo que medita, todo mundo que busca autoconhecimento, já ouviu em algum momento a resposta está dentro de você. Sim. E num livro do Jung, ele fala isso de uma forma muito prática, assim, muito simples. Que eu nunca tinha entendido quando alguém... Qual livro, você lembra? Ai, não vou lembrar, mas depois eu coloco na descrição, lá no link. Eu nunca tinha entendido quando alguém virava para mim e falava assim, se o que o outro fez te incomoda, é porque aquilo é um reflexo do que você é. Aí eu falo, impossível.
Impossível! Eu sou perfeita, gente. Não é que eu sou perfeita, mas, gente, a pessoa foi, sei lá, brigou, bateu no outro, jamais faria isso, que não sei o quê. Na verdade, é assim, tudo está dentro da gente, absolutamente tudo, de bom e de ruim. Sentimentos, emoções, tudo está ali dentro, só que está guardado. Então, por que não entra em choque? Porque tá uma força anula a outra, então aquilo se anula, então você está em equilíbrio, só que está tudo dentro de você. Então, quando o outro faz alguma coisa que você não concorda, você fica com raiva, porque você está vendo um espelho. Você fala, isso está dentro de mim, é contra isso que eu luto, é por isso que eu sou um ser racional. Então, quando você para fazer essa análise de racionalizar o problema, aí é automático, a sua respiração volta ao normal, você entende que o outro ainda não tem esse autoconhecimento para fazer essa reflexão, e você fala, está tudo bem. Dentro de mim, um está anulando o outro, ele ainda não chegou nesse Mas sabe qual que é a maior dificuldade para o ser humano, e eu falo por mim? É que isso é uma reeducação, né? É constante. É constante. É uma reeducação. Então, por exemplo, ai, gente, estou muito feliz. Graças a Deus eu consegui reeducar nos meus relacionamentos pessoais. Agora tem outras pólvorazinhas que vão acontecendo, que isso daí ainda estou trabalhando. Mas eu vejo que é uma reeducação o tempo todo. Vigília, orai e vigiai. É vigília o tempo inteiro. O tempo todo. Bom, obrigada pela terapia. Não, mas eu queria de novo dedicar esse capítulo à Deia, já que é o último, então. Obrigada. Continue aqui, né? Em memória, andando tipo em algum outro, não, mas de um jeito simpático. Em algum outro lugar assim, sempre perto de nós. Memória de um jeito simpático. Porque todo mundo pensa em memória como se fosse a morte. É a analogia feita Não, quando mas vamos ressignificar isso, gente. memória. Então, mas é em memória. É bizarro. Eu prefiro falar pra Déa uma coisa bem Cat Nunes, né? Déa, você é muito corajosa. Você é muito grande, muito assim, eu te vejo muito grande, sabe, assim, e eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, né, porque você contou que era introspectiva, tudo, então, eu fico muito feliz de ter a honra de ter você aqui, e assim, eu vou falar o que eu falo para todo mundo, que é verdade, principalmente nas pessoas que eu vejo algo muito grande, eu já falei isso para a TT, né, que eu vejo ela em outros lugares também, acredito em você, em momento algum. Isso que eu encontrei na internet. Muito bom. Não, Siri, não encontrou na internet, tá? Isso é meu. Isso é meu. Acredite sempre em você, mesmo que o outro não acredite em você. Acredite, você é gigante. Tá bom? Obrigada. Eu só queria dizer que no primeiro podcast eu quase infartei. Por quê? De tão nervosa que eu tava, meu estômago parecia que tava aqui, eu sentia o negócio aqui, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer esse negócio. E o mais legal foi, nossa, eu não percebi. Não. Mas esse podcast que está sendo o último temporariamente, talvez. Talvez. Já amoleceu meu coração. Já gostei, gente. Cenas dos próximos capítulos, essa novela continua. Eu já estou muito mais à vontade, é muito mais natural, né? Fazer isso, porque é o que a gente faz sempre, vai se tornando mais natural, né? E sabe uma coisa que eu percebi muito boa do podcast? Gente, o podcast não é só para vocês, tá? Nunca é, gente. Eu acho que nenhum podcast começa só para as outras pessoas. O podcast é para nós também. E assim, temos todos nós uma dificuldade de chegar até aqui. Alguém teve algum problema em casa, teve um dia ruim. Assim, muitos paranauês, tá? E o fato de cumprir a resiliência de estar aqui, a gente sai muito melhor. Sempre. Do que entrou. Sempre. É sempre. Então, assim, é uma coisa forçada, que você tem que vir porque você se comprometeu, mas que é uma coisa tão boa, né? Toda vez que eu saio daqui, eu penso, ainda bem que eu fiz, porque... É isso. É o que me faz feliz, é conseguir compartilhar. É isso. Minimamente. Amo vocês. Eu acho que devia fazer um especial de fim de ano com todo mundo que passou por aqui. Não sei onde eles iam sentar, como é que vocês iam fazer.
Não, arranca a mesa, senta todo mundo no chão, na almofada, né? E porque eu aprendi com todo mundo que passou por aqui, com cada um eu aprendi uma coisa, eu fico revendo os episódios e aprendo mais ainda, mas se fosse para dizer uma coisa que eu aprendi muito, é enfrentar os seus próprios dragões, enfrentar o seu medo, porque cada episódio que eu venho aqui eu estou enfrentando a minha timidez, eu estou enfrentando esse lado introspectivo, essa exposição, né, me expor. Então, é enfrentar medo. Talvez coragem, mas o pessoal confunde muito a coragem com uma coisa mais arrojada, né? Mas para mim coragem vai com medo mesmo. Coragem pra vida, gente.